Bancasesp, IPHAN, cargos de nível médio 2018. Essa estranha margem de manobra, ou, em melhores palavras, essa interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens para a ação. Seria mantida a correção gramatical do último período do texto, caso o trecho "é que" fosse suprimido. Item correto, "é que" é expressão expletiva. A supressão de "é que" não causará erro nem mudança de sentido. Essa estranha margem de manobra é que mobiliza os homens para a ação. Essa estranha margem de manobra mobiliza os homens para a ação. Bancasesp, ANAC 2012. As palavras início e série recebem acento gráfico com base em regras gramaticais distintas. Item errado. Início e série são paroxítonas terminadas em ditongo. Bancasesp, TJ 2012. As palavras conteúdo, calúnia e injúria são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Calúnia e injúria são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Conteúdo é acentuada pela regra do hiato. Bancasesp, SEE, Professor 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos. Professor, com 2 S, portuguesa, com GU, caminha, com NH, corredores, com 2 Rs, maquiagem, com QU, palhaço, com LH, caprichada, com CH e ensino, com EN. Bancasesp, SEE, Professor 2013. As palavras língua, julho, início, série e convivência são classificadas ora como paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ora como proparoxítonas eventuais ou relativas. Item correto. Marcando os ditongos língua, julho, início, série e convivência são todas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Bancasesp, SE Distrito Federal 2017. Mesmo sem insistir em tal ou qual ação secundária das novas condições de vida física e social e de contato com os indígenas e, posteriormente, com os africanos, é óbvio que a língua popular brasileira tinha de diferenciar-se inelutavelmente da de Portugal e, com o correr dos tempos, desenvolver um coloquialismo. Os vocábulos africanos e correr, originalmente pertencentes à classe dos adjetivos e dos verbos, respectivamente, foram empregados como substantivos no texto. Item correto. A palavra africano pode ser adjetivo se estiver ligada a um substantivo, mas foi usado como substantivo visto pela presença do artigo os. O verbo correr também foi substantivado pelo artigo. Observação: o verbo correr, como substantivo, recebeu uma locução adjetiva dos tempos. Bancasesp, TJ 2011. Convocada por Dom Pedro em junho de 1822,
A Constituinte só seria instalada um ano mais tarde, no dia 3 de maio de 1823, mas acabaria dissolvida 6 meses depois, em 12 de novembro. Com base nas estruturas linguísticas e semânticas do texto acima, julgue o item. As formas nominais convocada, instalada e dissolvida têm como substantivos correlatos, respectivamente, convocação, instalação e dissolução. Item errado. Alguns substantivos derivam de verbos que recebem sufixos substantivadores, como ão. Convocar, convocação, instalar, instalação, dissolver, dissolução. Observação: dissolução não existe. Banca CESP, TRF 2017. Haveria prejuízo gramatical para o texto caso a palavra procedimentos padrão fosse alterada para procedimentos padrões. Item errado. Há duas regras válidas. Primeiro, flexionar os dois substantivos pela regra geral, ou, segundo, flexionar somente o primeiro pela regra específica de delimitação por tipo, finalidade ou semelhança. Conclusão: não haveria prejuízo para o texto caso se efetuasse a troca referida na questão. Banca CESP, TCE 2018. Maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem sim ser combatidas. Os termos antiéticas, ilegais e combatidas qualificam a palavra práticas. Item errado. De fato, antiéticas e ilegais qualificam o substantivo práticas, mas combatidas é um verbo, numa frase em voz passiva. Devem ser combatidas. Não é um adjetivo. Banca CESP, TCE, Agente Documentação 2018. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando e, em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea nem constante. Julgue o item. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo aspecto. Item errado. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo relação. Observação: a relação não é homogênea nem constante. Banca CESP, TRE, Analista 2017. No início da Idade Média, as monarquias germânicas continuaram sendo teoricamente e, por vezes, praticamente eletivas, como a monarquia visigótica. Julgue o item. O adjetivo germânicas expressa um atributo negativo de monarquias. Item errado. O adjetivo que indica origem é objetivo, não expressa opinião negativa ou positiva. A monarquia era germânica, em oposição à inglesa, por exemplo. Conclusão: não é um atributo, é uma categoria objetiva, um fato. Banca CESP, TCE, Agente Documentação 2018. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando e, em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea nem constante. Julgue o item. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo aspecto. Item errado. Na questão em tela, o adjetivo constante, qualificando o substantivo relação. Conclusão: não qualifica o termo aspecto.
Bancasesp, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria, 2019. A própria palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito que de um juízo fundado em argumentos extraídos da razão ou da experiência. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam mantidos se fosse inserido o vocábulo do imediatamente após a palavra espírito. Item correto. A palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito, que de um juízo fundado em argumentos extraídos da razão ou da experiência. Observação: nas estruturas comparativas, o do é facultativo. Bancasesp, Telebrás, 2015. Se destaca a criação de uma agência reguladora independente e autônoma, a Anatel. A substituição de autônoma por com autonomia prejudicaria a correção gramatical do texto. Item errado. É um caso de adjetivo com função de adjunto adnominal porque está ligado ao nome agência, que pode ser substituído livremente por uma locução adjetiva equivalente. No caso em tela, agência reguladora autônoma e agência reguladora com autonomia se substituem sem prejuízo à correção gramatical do texto. Bancasesp, TCE, 2017. Auditoria consiste na análise, à luz da legislação em vigor, do contrato entre as partes. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam preservados caso a expressão em vigor fosse substituída por vigente. Item correto. Uma legislação vigente, adjetivo, é uma legislação que está em vigor, locução adjetiva. Observação: são apenas duas formas diferentes para a mesma função. Bancasesp, SE, Distrito Federal, 2017. Ver você me deu muito prazer. A menina está muito engraçadinha. Como modificadora das palavras prazer e engraçadinha, a palavra muito que as acompanha é, do ponto de vista morfossintático, um advérbio. Item errado. Muito prazer. Muito se refere a substantivo e é pronome indefinido, que indica quantidade vaga, sem precisão. Muito engraçadinha. Muito se refere ao adjetivo engraçadinha e é advérbio. Observação: o advérbio é a única classe que modifica adjetivo. Conclusão: somente em muito engraçadinha temos muito como advérbio. Bancasesp, TCE, Agente Documentação, 2018. Quando nos referimos à supremacia de um fenômeno sobre outro, temos logo a impressão de que se está falando em superioridade. O vocábulo logo tem o sentido adverbial de imediatamente. Item correto. A impressão vem imediatamente após a referência à supremacia. Bancasesp, TRE, Analista, 2017. Surgiu a necessidade de organizar disciplinadamente essa escolha. O vocábulo disciplinadamente exprime circunstância de modo. Item correto. Os advérbios terminados em mente normalmente indicam modo. No caso em tela, equivale a de modo disciplinado. Bancasesp, TRE, Analista, 2017. Quer dizer, apesar de o uso do voto ser ancestral, a organização do sistema eleitoral
tem origem no século XVII, com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte. A expressão "com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte" exprime uma consequência. Item errado. Analisando o caso em tela, podemos entender que, com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte, exprime tempo ou causa. O sistema eleitoral surgiu quando do surgimento de governos representativos, ou o sistema eleitoral surgiu por causa do surgimento de governos representativos. Bancasesp, PRF 2019. Mas, e antes dos sensores, como é que se fazia? Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta no topo do maior arranha-céu e, ao constatar a falência da luz solar, acionava um interruptor e a cidade toda se iluminava. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se suprimisse o trecho "é que", em "como é que se fazia". Item correto. "É que" é a expressão expletiva e foi usada apenas para ênfase. Logo, pode ser suprimida sem qualquer prejuízo sintático ou semântico. Como é que se fazia? Como se fazia? Como era feito? Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.